Não é de hoje que parece que o MCU tá condenado. Se você é fã da Marvel, já sabe que as últimas fases vêm dando muito o que falar. Mas será que a Marvel tá prestes a cometer mais um erro irreparável? Capitão América Admirável Mundo Novo nem chegou e já tem muitas críticas ao filme e até mesmo ao trailer dessa produção. Será que esse filme vai ser mais um grande fiasco? Bem, os testes que foram feitos até agora podem significar alguma coisa. Então, se você tá tão ansioso quanto eu pra ver como essa história vai se desenrolar, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai querer entender o que tá rolando ali por trás das cortinas dessa produção. Oi, eu sou o Raoni Soares, e por mais que o filme do Capitão América Admirável Mundo Novo só vá ser lançado lá no dia 13 de fevereiro de 2025, o filme já vem sofrendo aí com duras críticas e resultados de testes bem negativos. Eu acho que não é exagero nenhum dizer que a Marvel já vem enfrentando aí sérios desafios nos seus últimos lançamentos. Por isso, depois de um tempo onde eles decidiram colocar o pé no freio e fizeram poucos lançamentos ao longo de 2024, eles terão em 2025 um total de 3 lançamentos no cinema, sendo um deles o do Capitão América. As expectativas sobre esse filme estão lá em cima, mas os rumores que circularam a respeito dele dividiram muito os fãs e não de uma maneira muito boa, com críticas que vêm apontando problemas na trama, no tom da história e até na adaptação de alguns personagens, algo que, como eu já falei, já vem acontecendo aí há um bom tempo. Mas será que no caso do Capitão América a Marvel tá se arriscando demais? Desde que Vingadores Ultimato encerrou um dos seus maiores arcos no cinema, a Marvel entrou em um território que mistura ousadia e incerteza. Afinal, como eles podiam superar algo que já parecia ter atingido o auge? A resposta até agora tem sido uma jornada cheia de tentativas e tropeços. Filmes como Eternos, Thor, Amor e Trovão, Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania e as Marvels trouxeram novos personagens, histórias inéditas e a promessa de expandir ainda mais esse universo. Só que ao mesmo tempo muitos deles falharam com críticas muito negativas. Porque ao mesmo tempo parece que algo se perdeu nessa tentativa louca de tentarem criar algo ainda maior do que já foi criado antes, que era o coração dessas histórias que conquistavam e se conectavam com os fãs. É como se agora o UCM tivesse se transformado em uma máquina que tenta replicar esse sucesso, só que dessa vez sem a mesma alma que foi adicionada nas histórias anteriores. Cada novo filme, mesmo com efeitos grandiosos e momentos épicos, carrega o peso da comparação com o passado, e esse peso está se mostrando um adversário bem difícil para Marvel derrotar. Uma diferença que pode ser a linha tênue entre o sucesso e o fracasso, porque cada crítica a um desses novos lançamentos serve como um alerta de que não dá para se fiar apenas na nostalgia, porque é preciso também muita inovação sem deixar de lado as conexões, tanto com a essência do personagem quanto com o público. E a gente sabe muito bem que o público é a parte mais difícil de agradar, e é exatamente isso que Admirável Mundo Novo promete trazer, enquanto tenta equilibrar esse legado quase mitológico com um novo frescor, sem cair ali meio ao vão do vazio. E eu acho que essa é a maior batalha enfrentada tanto no roteiro quanto nos bastidores do filme. E eu acho que é muito importante a gente entender do que vai se tratar esse filme. Na história a gente vai ver o Sam Wilson tendo que lidar não apenas com vilões poderosos, mas também com uma trama política bem complexa, fora a expectativa esmagadora de ser o novo Capitão América. Não o próximo, mas o novo Capitão América. Porque assumir o manto do Capitão América é não apenas vestir uma nova identidade, como carregar todo um peso de expectativas. A história do Sam como esse novo Capitão América é marcada por desafios que transcendem os combates físicos, porque ele vai ser não apenas um herói enfrentando vilões, mas um homem navegando por uma trama política explosiva, onde sua posição como líder é constantemente questionada. Em meio a uma corrida presidencial fervorosa e repleta de nuances, o próprio governo e as forças militares deixam claro que ele não era a escolha deles para o papel. Algo que a gente já sabia que aconteceria muito graças às falas do Isaiah Bradley lá na série do Falcão e o Soldado Invernal. E essa tensão transforma a sua jornada em algo muito mais profundo, que é uma busca para provar que ele não é apenas digno do escudo, mas também de tudo o que ele representa. Porque para muitos, a escolha do Sam como novo Capitão América gera muito debates. No universo do MCU, ele precisa lidar com as divisões
divisões que a sua presença provoca. Já entre o público, os espectadores se dividem entre aqueles que abraçam essa mudança e os que têm certa dificuldade em aceitar uma nova fase do herói. Eu confesso que eu fazia parte dessa segunda categoria, mas acabei mudando de ideia depois que assisti a série do Falcão e o Soldado Invernal. Porque até esse ponto, o Sam tinha se mostrado um personagem bem interessante, só que não interessante o suficiente para se transformar no novo Capitão América. Por mais que o personagem tenha se transformado no Capitão América nos quadrinhos, eu acho que lá a construção dele foi muito mais significativa do que a gente viu acontecendo nos filmes. Porque honestamente, mesmo que ele e o Steve tenham criado uma conexão genuína, não foi algo tão profundo para fazer com que a gente entendesse logo de cara por que o Steve escolheria o Sam para ser o seu sucessor. Só que no final a gente tem que compreender que essa escolha vai muito além do que simplesmente amizade. Porque eles têm ali quase que os mesmos ideais. No final é exatamente essa divisão que possa fazer com que Admirável Mundo Novo se torne algo especial ou um fracasso total. Essa história vai refletir questões muito reais enquanto prepara o terreno para algo que vai muito além do escudo. O embate entre o Sam e figuras como o presidente Ross e o líder podem adicionar camadas à narrativa. Isso sem mencionar a presença do Sidewinder e a tão aguardada transformação do Ross no Hulk Vermelho. Se tem algo que o MCU sabe fazer muito bem é criar vilões que são capazes de mexer com as emoções do público, tanto pro bem quanto pra frustração. E Admirável Mundo Novo parece que não foge a essa regra. Aqui o desafio é trabalhar com dois personagens que têm muito peso nas HQs, o que pode ser algo muito interessante, mas também algo duvidoso. Sim. E os vilões do filme vão ser o líder e o Hulk Vermelho, o que divide muita opinião. Começando pelo líder, que é o Samuel Sterns. A última vez que vimos esse personagem foi lá atrás, quando ele sofreu com os efeitos do acidente com o sangue do Bruce Banner. Nas HQs, esse personagem é um gênio do crime, capaz de bolar planos absolutamente complexos, quase um oposto perfeito pro Hulk. Mas no filme, o retorno dele gerou mais dúvida do que empolgação. Há quem diga que a presença do líder pode parecer algo desconectado, como se ele fosse um elemento jogado na trama. Já outros acreditam que ele pode ser a peça essencial para amarrar as pontas soltas do universo do Hulk, agora que Amadeus Cho também começa a entrar em cena. Já o Hulk Vermelho ou o General Ross é outra história. Depois de ano de implicância com Bruce Banner, Ross se transforma em uma versão brutal e vingativa do Hulk. Nas HQs, essa mudança é carregada de simbolismo, como se o poder que ele tanto temia e criticava acabasse o consumindo. Para muitos, a ideia soa promissora, mas outros têm receio de que ele seja apenas mais um vilão genérico, sem o impacto que merece. O que fica claro é que tanto o líder quanto o Hulk Vermelho tem grande potencial para ser grandes ameaças. E também levanta na gente a dúvida de que se eles são inimigos do Hulk, por que eles vão estar no filme do Capitão América? Não sei. E enquanto o MCU tenta encontrar uma nova identidade pós-Ultimato, a presença desses personagens pode significar aí uma nova revitalização, ou mais um risco que pode vir para tirar ainda mais o brilho dessa nova fase. Fato é que isso é uma linha tênue e tudo vai depender da maneira como esses vilões vão ser explorados. E além desses personagens que eu acabei de mencionar, o filme também vai contar com Amadeus Cho e o Sidewinder. Amadeus Cho já é um nome bem conhecido pelos fãs dos quadrinhos. Ele não é apenas mais um personagem brilhante, mas um dos seres mais inteligentes do universo Marvel. Caralho, o maluco é brabo. Amadeus Cho é um herói jovem cheio de nuances que combina força descomunal com um toque de sarcasmo inteligente. E ele representa uma nova geração de heróis, aqueles que crescem com o desafio do mundo pós-Ultimato. E aí nós temos o Sidewinder, que vai ser interpretado por ninguém menos do que Giancarlo Esposito. Bravo, bravo, bravíssimo! Nos quadrinhos, o Sidewinder é um vilão que trabalha nas sombras, liderando grupos de mercenários e usando a sua habilidade de teletransporte para escapar de qualquer situação. Esse é o tipo de antagonista que não precisa de força bruta para ser perigoso. Ele joga com a mente, com o sistema, e é exatamente esse estilo que pode tornar ele uma ameaça intrigante pro Sam e pro próprio MCU. E com isso a gente vê a proposta bem ousada para esse filme, só que ao mesmo tempo a gente se pergunta de que será que ele precisa realmente de
tanto vilões, até porque com nomes como o Líder e o Hulk Vermelho, os holofotes nesse filme estão cada vez mais disputados. E a essa altura, as primeiras reações ao teste de cena do filme já começaram a sair. E olha, eu acho que elas foram tanto quanto desanimadoras pra Marvel. Quando eles decidiram regravar algumas cenas depois das primeiras exibições, muitos fãs se perguntaram se a Marvel estaria talvez perdendo o toque, ou se essa era apenas uma reação exagerada diante de testes preliminares. Na minha opinião, todo cuidado é pouco e todo zelo é necessário. O fato é que o filme foi classificado como não necessário e até mesmo vazio por algumas pessoas. Pra mim, um dos pontos que mais pega nesse filme é a quantidade excessiva de vilões que ele vai ter. A gente viu que no filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, eles conseguiram trabalhar isso muito bem. Só que olhando por um outro ângulo, aqui em Capitão América só parece que eles estão querendo compensar alguma coisa. Talvez para essas pessoas que não tenham se conectado tanto com a ideia do Sam Wilson como o novo Capitão América. O que é realmente preocupante, porque os holofotes que deviam estar nele nesse momento parece que vão meio que se dispersar para tantos lugares diferentes. Só que ao mesmo tempo a Marvel também tem um histórico de conseguir corrigir esse curso com maestria. Afinal, quem não se lembra das regravações feitas no filme Vingadores Era de Ultron, que resultaram em um filme ainda mais afinado, embora obviamente ele não seja o melhor da franquia. E esse filme do Capitão América pode talvez ser mais um exemplo disso. Acho que não. Mas é claro que o roteiro e a direção precisam acertar na mão para que isso aconteça, porque a gente sabe que só bons atores no elenco não salvam uma produção fadada ao fracasso. No final das contas, o filme parece se encontrar aí em uma grande encruzilhada. As reações iniciais indicam que ainda tem muito trabalho pela frente, mas a Marvel sabe exatamente o que fazer para transformar um grande problema em oportunidade. O que ainda falta é esperar para ver se essas mudanças feitas no enredo e nas cenas vão render uma versão que supere as expectativas de todos, transformando uma possível decepção em um grande acerto. Mas a pergunta que fica é, será que eles vão conseguir dar esse passo e finalmente conseguir reavivar essa magia que o MCU já teve? Ou será que a gente deve depositar todas as nossas esperanças no novo filme do Quarteto Fantástico? Fato é que a jornada de Capitão América Admirável Mundo Novo tá apenas começando. E por mais que o caminho até aqui já tenha sido cheio de altos e baixos, o potencial de transformar essa produção em uma grande potência do MCU ainda está em aberto. Os próximos passos da Marvel podem ser decisivos para mudar essas impressões negativas. E a gente sabe que ela consegue dar a volta por cima. Em alguns casos, é claro. E sendo muito otimista, quem sabe essas mudanças iniciais não simbolizem a surpresa positiva capaz de conquistar o público. Agora, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like. E se você quer acompanhar as novidades do MCU e de muitos outros universos, já se inscreve no canal. Além do mais, eu já tenho outros vídeos falando sobre as produções da Marvel e da DC e de filmes que não são nem de um nem de outro. Inclusive com vídeos onde eu conto as origens dos personagens nos quadrinhos. Eu vou deixar eles aparecendo aqui na tela para você poder ir lá conferir. E nós nos vemos na próxima. Tchau!